Então, retomando, nós caímos. Deixa eu ver, já estamos aqui. Sim. Podemos continuar? Podemos. Só explica porque como vai ficar salvo, então quem vê depois vai pegar da metade. Entendeu? Então, houve uma... E deixa no YouTube para quem não viu. No canal. Mas aí agora eu não sei como é que vai ficar. Mas assim, nós estamos continuando. E eu estava falando sobre as temáticas, sobre as possibilidades de temas, do que seria interessante, dentro do meu ponto de vista, claro. O que seria interessante está nesse contexto, né, do festejo junino, da festa enquanto folia festeira e desse ser junino que se veste, né, que sempre clama por ter o festejo junino como uma memória afetiva, familiar, daquilo que se refere à sua religião. Então eu estou dando continuidade a essa questão, né? E eu estava falando exatamente dessas possibilidades que o tema junino, como isso dá possibilidade para se falar de um Ceará que é pouco conhecido, né? De tantas questões, não apenas do Ceará com as suas particularidades, com aquilo que ele tem de riquezas, né? Na parte de gastronomia, na parte de suas folias, de suas pessoas, de seus mestres, mas também falar de um Ceará com as suas demandas, né? com seus atropelos, né? Com as coisas das quais nós da cultura popular temos que militar. Então eu acho que o tema ele é muito interessante. Eu já ao longo do acompanhamento com as quadrilhas, né, tenho me emocionado com o que eu tenho visto particularmente em muitos trabalhos. Mas por outro lado, às vezes vejo assim um investimento financeiro muito grande em alguns trabalhos que são muito ricos culturalmente quando fala na questão de um trabalho artístico particular, né? Assim, um trabalho artístico importante como dança, como uma dramaturgia que leve para a cena, mas que faltou os elementos de matriz estética tradicional dentro do contexto do que deveria ser colocado pensando na festa junina, né? Pensando nessa particularidade do que caracteriza a festa, né? Então, essa questão do tema é algo com o qual eu acho que as quadrilhas devem ter muito cuidado, mas a gente não deve atacar o tema, né? Como eu vi muita gente achando que não tinha nada a ver, porque o problema é a descontextualização da festa de alguns temas que são escolhidos. E isso, na verdade, alguns trabalhos de criação que não foi muito importante. Eu também queria falar de criação, né? Muita gente pensa que a dança tradicional ela deve ser vista sempre como uma revisitação. A dança, enquanto matriz estética de criação, ela é apenas uma revisitação de criação contínua. Até porque hoje, inclusive, nas orientações que eu dou, assim, dos trabalhos de pesquisa dos meus alunos, quando eles estão acompanhando algumas brincadeiras com seus mestres e que eles estão fazendo descrição de algumas brincadeiras, eu sempre digo para eles, a dança do maneiro pau é assim. Você diz, a dança do maneiro pau, do mestre tal, no dia em que eu vi, se constituiu assim. Porque essas brincadeiras, elas se revestem da verdade que envolvia os brincantes, que envolvia o lugar onde eles estavam. Então, é importante que a gente compreenda que elas, a cada vez que elas estão lá com o seu mestre, é aquilo que foi possível ser feito naquela ocasião. Então a gente não pode constituir como uma verdade a descrição de um trabalho que a gente viu num dia, que vai valer numa forma escrita para toda uma vida, como se particularmente aquilo fosse daquela forma. Tem um cuidado muito grande com alguns trabalhos que são vistos dos próprios grupos, que são grupos artísticos, que trabalham com matriz estética tradicional, como é o caso do grupo que eu dirijo, né?
o Miraíra, o Raio, o Estrelas, né? Com esse universo dos companheiros, né? Que nós somos um grupo de artistas, dançarinos populares e que se utiliza da matriz estética tradicional para compor a sua performance em cena. Então, esse trabalho de cada grupo, ele já é uma 5, 10 minutos da brincadeira que a gente viu na vida constituída comunitária daquelas pessoas. Então, você nunca pode comparar uma coisa a outra, né? Você nunca pode achar que aquilo é a brincadeira do mestre, porque, na verdade, a brincadeira do mestre serviu de matriz estética para aquele trabalho. Claro que você também não pode assinar como se você estivesse criando algo inédito, porque todas as matrizes ali constituídas por você têm um pertencimento a pessoas, a território, e eles têm direito do que eu chamo desse direito mais genérico, coletivo, né? Então, é muito importante que dentro do âmbito da criação, a gente compreenda que essas brincadeiras populares, elas são sempre criação. Se utilizam de todo o elemento da memória dos seus ancestrais, mas ela sempre trabalha com improviso, ela sempre trabalha com a arte de todo aquele dos brincantes e mestres, né, que possui a sua virtuose, né, em determinadas expressões do canto, do gesto, da dança, e que isso, a cada vez que eles levam, tem o seu próprio momento. Nós temos uma pergunta. Deixa eu olhar aqui. O que a doutora acha da influência das quadrilhas de concurso dentro o olhar do que é tradicional? Pode repetir? O que a senhora acha da influência das quadrilhas de concurso dentro do olhar do que é tradicional? Olha, essas quadrilhas de concurso é uma forma muito genérica que você está me perguntando, porque hoje a gente tem a grande maioria das quadrilhas, mais urbanas, digamos assim, as quadrilhas procuram estar antenadas para participar de festivais e concorrer. Com exceção de algumas poucas, isso que eu estou falando das quadrilhas que a gente conhece, tem um poder de conhecimento no universo do circuito cultural junino, digamos assim. Mas nós temos hoje, eu soube agora há pouco tempo, que nós temos umas quadrilhas lá no Vale do Jaguaribe, que elas se intitulam quadrilhas comunitárias e que elas não estão filiadas a nenhuma entidade, né? Entidade nem de festivais, nem dos quadrilheiros, e que elas tecem as suas mesmas formas organizacionais de fazer a sua brincadeira. Mas nós temos, por exemplo, as quadrilhas, fora essas também, do Circuito Cultural Junino, nós temos as quadrilhas que pertencem ao universo das escolas, que se constituem de outras formas brincantes, onde a particularidade está em brincar junto, distinta do universo da quadrilha do circuito, porque é uma quadrilha ensaiada, é uma quadrilha que preza para poder apresentar uma performance, uma estética performática que agrade tanto a quem vai assisti-las, como também aos jurados em si desses concursos. Eu penso que, na verdade, é ao contrário, né? Assim, hoje muita gente acha que as grandes quadrilhas ou as pequenas quadrilhas que estão concorrendo está prejudicando o universo dessas quadrilhas que brincam. Olha, no meu ponto de vista, eu acho que não. Veja bem, quando nós estamos numa empresa e que o patrão diz assim, amanhã nós vamos fazer uma festa junina, quero que cada um de vocês venham caracterizados, tragam uma gastronomia e nós vamos fazer uma brincadeira no final do expediente pra gente, enfim, ser feliz. Isso eu tô falando antes da pandemia, né? Então o que acontece? Cada um procura a sua roupa quadriculada ou a sua roupa com alguma estampa floral, procura trazer uma gastronomia específica, nem que corra ali para comprar no lugar ou faz, e leva para viver aquele momento social. E lá uma pessoa, vamos fazer uma quadrilha improvisada, cada um arranja um par.
e cada um tenta lembrar na sua memória daqueles passos que são comuns e que está na memória coletiva afetiva. Então, essa forma de brincar quadrilha, ela não está para ser julgada, né? Ela está para ser vivida, para gerar a felicidade de quem brinca, né? E isso ainda continua, é na empresa, é na escola, é no âmbito dos momentos informais da vida da gente, né? Então, hoje, por exemplo, eu dei aula também em curso de educação física, e eu passei 4 anos dando aula no curso de educação física da Unifor, e lá eu fazia, nessa época de junho, com o pessoal que fazia natação, eu fazia uma quadrilha dentro da piscina para que eles pudessem aplicar isso com a prática que eles tinham com o idoso, né? E isso, na época, né, foi algo que os meninos adoravam fazer. Quando eu sugeri, eu notei que eles queriam me matar, né, de raiva. Assim, né, tava tudo chateado. Mas depois adoraram e foi... enfim, foi uma experiência que eu acho que tem muita gente, inclusive, fazendo, etc e tal. Então, o que eu estou falando é que essa forma de brincar do que eu chamaria de tradicional é essa forma de brincar sem você ter que fazer um ensaio anterior, em que as pessoas se juntam, onde tem uma pessoa que vai gritar o passo e a gente vai tentar fazer. Como é que é? É assim. E a gente, olhando uns para os outros, vai fazendo. Então, essa forma de quadrilha, ela está particularmente dentro da nossa vida comum, nos lugares onde nós habitamos. Agora, então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que essas quadrilhas de concurso está influenciando essa outra forma, né? Porque as pessoas continuam fazendo isso. E aí, nesse caso, nesse momento que eu disse que a matriz estética tradicional da folia junina e do ser junino, que está na nossa memória coletiva, é isso que a gente leva para o patrão da empresa, para a escola, para o lugar que nós habitamos, que vamos fazer uma festa improvisada. É com isso que nós tentamos nos caracterizar. Então, essa quadrilha do concurso, que a gente diz sempre que está prejudicando o outro lado, eu vejo que não. Eu vejo que as escolas continuam fazendo suas quadrilhas dentro desse teor, de colocar os meninos para brincar. E também nesses outros lugares onde eu falei. O que acontece nos concursos, o prejuízo é para os concursos. Por exemplo, os resultados dos concursos que não tem nada a ver com a matriz estética tradicional, a culpa é dos jurados. Alguns jurados não têm maturidade para poder separar o joio do trigo. Às vezes tem ali quadrilha do coração, ou sei lá o quê. E muitas vezes eles apostam numa estética artística extraordinária que vai para a cena, em detrimento da folia festeira junina, que é isso que ele deveria procurar ali naquele trabalho. O que faz uma quadrilha ser boa ou ser ruim não é o fato dela ser tradicional ou não ser tradicional, é o trabalho ruim. Tem trabalhos tradicionais que são ruins e tem trabalhos estilizados que são ruins. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de estética artística, a gente fala do conjunto da obra que leva para você aquela sensação de felicidade, de boniteza, de tudo que lhe inspira, aquilo que está sendo trazido, né? Por que uma multidão vai ver as quadrilhas? Porque, apesar delas trabalharem com a mesmice, todas elas tentam trazer algo que é diferente. Agora, ser diferente não significa oferecer manga no lugar de abacate. Então, é muito difícil o trabalho de se criar com uma estética que já está, de certa forma, amarrada em alguns elementos. Então, por isso que a gente tem que ter um respeito muito grande também por esse universo de quem cria, né, para a quadrilha junina ou com a quadrilha junina. A gente tem mais uma pergunta do 18 Ronilson. Prazer estar aqui lhe ouvindo, Lourdinha. Então, as quadrilhas ditas temáticas possuem uma nova funcionalidade, não é? Abraço. Assim, eu não diria que elas têm uma outra funcionalidade. Hoje,
dentro do meu ponto de vista, quem é da cultura popular tem que ser militante. Eu não vejo como uma pessoa consegue amar a dança, a música, o gesto, a roda e não consegue se envolver com o homem que produz isso. Não consegue se envolver com a problemática do homem que nos dá isso. O homem, a mulher, a comunidade. Então nós temos que ser solidários a essas questões, gente. Não tem como ficar de fora, senão é uma mentira. Então eu vejo que muita gente gosta de algumas coisas exóticas, sem parar 2 minutos para pensar no universo de tudo que habita, de tudo que está naquele território aonde aquela brincadeira habita. Não tem como separar isso, não tem. E principalmente no Brasil de hoje. O Brasil de hoje, ele nunca precisou tanto de quem é da nação junina, da nação do coco, da nação do maneiro pau, da nação dos eisados, dos bois, das brincadeiras, para que a gente possa falar o mais alto que a gente puder, que a gente precisa de um país livre, um país que respeita as comunidades quilombolas, que respeita os negros, que respeita o povo indígena, os nossos irmãos que estão aqui, que foi o dono dos povos originários desse país. Então não há como se afastar disso, né? A picaretagem, porque se as pessoas gostam disso, mas não querem falar disso, no meu ponto de vista dessa simples mulher, eu acho que é um mau uso da tradição. Mais uma pergunta, tem várias perguntas que chegaram aqui. Agora do Robson Oliver. Quais elementos essenciais do mundo quadrilheiro? Sou o Robson, seu aluno. Bom, Robson, prazer. Estou feliz em vê-lo aqui. E também grata a todos que estão aqui comigo. Então, Robson, o universo quadrilheiro, não foi? O universo quadrilheiro, essas matrizes estéticas, elas são enormes. Aí eu vou voltar quase para o começo, né? Quando você vai pegar, se você tivesse que traçar tudo que diz respeito ao homem do campo, faz um pertencimento ao universo do quadrilheiro. E quando eu falo no homem do campo, eu não falo no Zeca Tatu caindo aos pedaços, porque essa imagem foi uma imagem utilizada pelo governo numa época em que ele precisava que todo o povo se vacinasse. Houve uma época houve uma epidemia, ele precisava que as pessoas tomassem uma vacina e todo mundo tinha medo de tomar a vacina porque achava que o governo ia fazer outra coisa, e ele utilizou uma figura simpática, que ele, na versão dele, achava simpática, para fazer com que o povo tomasse essa vacina. E essa figura foi o do Zeca Tatu. E aí acabou que a gente sempre faz esse reposto. Eu sou como eu falei, sou de uma família sertaneja. Gente, o momento mais lindo em que a gente se encontrava mais bonito era nas festas juninas. Festa junina, Natal, era um momento em que a gente, por mais pobre que a família fosse, a gente tinha aquele vestido para estar nesse lugar, né, e festejar. Então, quando eu falo do universo agrário, eu não falo de algo caindo, eu acho da boniteza que está nesse lugar. Nós gostamos de muita luz, de muita cor, de muito floral, distinto dos nossos amigos do sul. Nós gostamos de flores grandes, né? Nós somos um lugar que tem muita luz, então por isso que as nossas cores são sempre fortes, né? Nós gostamos de laço, nós gostamos de babado, nós gostamos de fita, né? Nós gostamos de música alegre, nós gostamos também, no nosso caso aqui, nós gostamos de um forró que tem a característica de forró, porque tem muitas quadrilhas que às vezes leva a sua banda com o sanfoneiro tocando ali só cenográfico. Ninguém escuta um som da sanfona. Podia botar um boneco só abrindo e fechando, porque é tanto. E no caso, a sanfona, nessa particularidade junina, ela é o que dá o sabor, ela é a substância da galinha do negócio. Então, esses elementos do quadrilheiro, por exemplo, também. Hoje eu vejo muitas quadrilhas dançando. A quadrilha é dança de pares, dança coletiva de pares enlaçados.
O que é pares e lançados? Porque nós temos danças brasileiras de pares soltos. Frevo é dança de pares soltos. Nós temos várias danças que são de pares soltos. A quadrilha é de pares e lançados. O que é que acontece? Agora a gente dança assim que nem na academia. E tem mais. Todo mundo com medo, né? Homem não encosta em mulher, mulher não encosta em homem. E nem as criaturas encostam em criatura. Não que tenha que ser homem, mulher, né? Pode ser mulher, mulher, homem, homem. Pode ser criaturas, né? Mas eu tô falando que é dança de pares, de casal. Aí assim, fica aquele bloco feminino, um bloco masculino aqui. E as pessoas passam 90% do tempo da quadrilha na quadra, essas criaturas dançando em bloco, de quadrado, como se fosse na academia. E a gente vê poucos trabalhos de pares enlaçados, né? Por que os pares enlaçados, né? A quadrilha, novamente eu falo, quadrilha é uma representação do universo agrário, a figura da rainha, ela é esse elemento feminino, é o elemento que procria, ele é a figura da mulher na quadrilha é uma figura importante, porque se relaciona à Mãe Terra, que faz essa, dentro desse imaginário do que é o festejo, do que é a festa em si. Ela é uma festa de colheita, né? E aí, na verdade, é muito importante você observar que dentro também desse universo do quadrilheiro está essa forma de se dançar junto. E que isso deve entrar muito no elemento coreográfico. Pode colocar as figuras que colocar, no entanto que se observe que particularmente a quadrilha é de pares enlaçados, duas criaturas que dançam juntos. Não, é isso. Vamos ver. Temos muitas perguntas. Que bom, perguntas são ótimas. A Lola que tá aqui com a gente. Não acredito! Beijo enorme para esse pessoal da UFRJ, meus companheiros também do grupo folclórico de lá, do Balé Folclórico do Rio. Beijo! A Lola mandou uma pergunta, só já falou um pouco, mas ela disse assim: o que você acha dos personagens criados com roupas remendadas, dentes cariados, etc., sem perder a brincadeira, o riso? Olha, gente, é o seguinte, eu sou professora desde os 17 anos. E tem algumas coisas que ao longo do tempo, sem querer, a professorinha criou e acabou se perpetuando dentro da escola e que não foi muito legal. Porque essa coisa de achar que todo agricultor, que toda criatura para se fazer do interior, ela precisa estar com as roupas tudo estraçalhada, tá toda remendada e tá com os dentes tudo acabado, foi um estereótipo criado por uma criatura que foi muito infeliz, porque essa não é a visão do povo do interior, né? Isso não significa que se a gente tiver um homenzinho todo remendadinho, que ele não vai poder entrar na festa comunitária e tudo mais. Mas essa figura, ela foi um erro escolar. Essa figura de querer imitar o homem do campo, aí deu nisso que a juventude hoje faz tudo para não querer representar isso, porque parece que a boniteza do sertão ninguém consegue ver. Quanta coisa linda não há no vestido, não estou dizendo que é a chita que deve imperar, mas quanta coisa linda nós não temos de boniteza no vestido de chita rodado, seja ele com muita chita ou pouca chita, ou num vestido floral com pouca saia, muita saia ou pouca saia, né? Quanta coisa não tem naquela criatura que se veste, que bota seu chapéuzinho e tal. Então, assim, o estereótipo de fazer com que o matuto seja sempre aquela figura acabada, ela foi um desserviço para o homem do campo. Pelo menos do lugar onde eu vim, como eu disse para você já anteriormente, por mais pobre que fosse a família, ela tinha uma roupinha para ir para a festa do santo. Então, o traje misseiro, o traje da missa, nós herdamos herança portuguesa. Então, por mais engraçado que as criaturas fossem, ela tinha que ter um negocinho para poder ir para a missa. É por isso que quando a gente tá toda arrumada, o cara pergunta se a gente vai fazer exame, né? Exame de fezes, ou então se a gente vai para a missa. Então, na verdade, eu acho que a simplicidade não está em ter
os dentes tudo arrancados, as coisas tudo esculhambadas e tal. A simplicidade ela não está aí. Também não estou dizendo que essas pessoas não devam ser afagadas, né? Não devam ser, mas na verdade eu considero essa figura uma coisa ruim dentro da escola para o homem do campo, para o interior, pelo menos para o interior de onde eu vim, né? Que era um lugarzinho, como eu já falei, no Vale do Jaguaribe, um lugar que não tinha nem igreja, nem luz elétrica, nem nada. Eu lhe digo que isso é um desserviço. O Leno Santiago mandou: boa noite, professora. Qual a sua opinião sobre a desclassificação da quadrilha que tem menos pares do que o regulamento estipula? Olha, é o seguinte, é assim, quando as quadrilhas, eu sempre falo para os meninos que há dois contextos para você olhar a quadrilha. A quadrilha que vai concorrer num concurso que tem um edital e que ela diz eu vou para lá, e a quadrilha que diz que não vai para lá e dança do jeito que quer, né? Então assim, se a quadrilha tem um número de pares grande ou pequeno, se for analisar à luz da quadrilha, eu acho que é um besterol desclassificar por conta dessa situação, né? Eu acho que a beleza da quadrilha não está no número de pares. A beleza da quadrilha está nela, está no que ela leva, está na sua força, né? Na sua alegria de dançar. Quantas coisas lindas eu já não vi com quadrilhas pequenas, simples e tudo, e que às vezes a gente cochilando, comendo pipoca para não dormir em cima da mesa, ali tentando julgar. Graças a Deus que eu tô sem julgar já há bastante tempo, não quero mais. Mas assim, lembro que eu sempre dizia, olha, traz pipoca para mim, porque eu ficava lá comendo, tentando dormir. Aí vem aquela boniteza, aquela lindeza daquelas criaturas que levanta todo mundo com aquela energia que a gente não sabe de onde veio. Então, tem elementos que são subjetivos e que só quem acompanha as quadrilhas que sabe do que é que eu estou falando. Então não é a quantidade de pares, nem para muito, nem para menos, que vai fazer a quadrilha ganhar. Agora, à luz do edital, se a quadrilha vai concorrer e ela sabe o que é que as regras do jogo, e ela vai entrar fora das regras do jogo, aí eu acho complicado. Agora, se tem um motivo para isso, um acidente ocorrido, a menina vai entrar na quadra, ela tá com o número de pares exato, o casal escorregou, se machucou e ela tá lá, eu acho que a quadrilha deve entrar e não deve ser penalizada. Então, tem muita coisa que exige o bom senso das criaturas que estão ali para julgar. O Lucas mandou: doutora, qual olhar temos que ter sobre os grupos que dançam com indumentária de cor só? Polêmica. Se é o Luquinhas, né, do Canidés, tinha que ser. Beijo pra você, Lucas. Veja bem, eu acho um desperdício nessa coisa do figurino. Acho que o cara foi infeliz. Do meu ponto de vista, vocês têm que dar um desconto, que eu tô aqui compartilhando com vocês o meu ponto de vista, a minha experiência, estudando sobre a questão da matriz estética dos festejos, etc e tal. Eu acho um desperdício. Por quê? Ora, se eu tenho como matriz estética tradicional, nessa parte magética do São João, o colorido, a cor forte e tantos elementos que essa criatura teve, ela escolhe um padrão só. Eu acho que ele foi muito pobre no universo de criação dele, né? Eu acho que ele prejudica a quadrilha, ele prejudica. Quem está julgando que vai atrás de matriz tradicional desse universo magético, no que diz respeito ao São João, a quadrilha sai prejudicada se for nesse ângulo. Temos mais uma pergunta. Peraí. Cadê? Eu perdi a pergunta. É do Herberson. Pronto. O Herberson perguntou. Ele quer saber a sua opinião sobre quadrilhas pensadas para os destaques. Ele botou entre parênteses rainhas e esquecendo o real sentido da comemoração da festa. Eu acho que é um desperdício, porque a quadrilha ela é coletiva, ela não é uma dança de uma pessoa só, ela não é uma dança de 3, 4, 5, né? Isso aí já foi criado dentro do movimento junino
para tentar ser justo, né, ao longo da história do São João. Tinha algumas figuras, como o próprio nome está dizendo, que se destacavam, e aí eles foram, de certa forma, também enquadrando um pouco a quadrilha. Houve uma época que esse destaque acabava definindo se a quadrilha ganhava ou não, né? Então, eu acho que o que deve estar voltado é a dança coletiva, né? É exatamente a estética do que a quadrilha toda leva para a quadra, envolvendo o que eu estou chamando de matriz estética tradicional do festejo junino, da folia junina, sertaneja e etc e tal. É claro que recebe sempre esses acréscimos aí, que faz parte do próprio elemento da tradição, que recebe, né, elementos, mas você tem que deixar nítido esses elementos de pertencimento ao ciclo, de pertencimento ao universo agrário, ao que diz respeito ao São João do Ceará e do Nordeste, etc. Então, eu acho que fazer toda a performance da quadrilha se voltando para essas 3 ou 4 figuras, em detrimento do coletivo, eu acho que, inclusive, o grupo é injusto com seus brincantes, né? Na hora em que ele valora isso e faz uma coisa e transforma em popstar. Eu acho que o popstar é a quadrilha. Esses elementos são elementos que agregam, né? Que somam, né? Que são importantes, mas eles não podem ser considerados a coisa mais importante, até porque eles não entram em quadra só para dançar só, né? Se não tiver o elemento coletivo da quadrilha, eles não são nada, né? Então, eu acho que há uma necessidade de uma valorização da quadrilha como um todo. A quadrilha precisa desses personagens e esses personagens não podem existir sem o seu coletivo. Gente, mandem mais perguntas. Acho que a senhora já respondeu todas. Essa aqui foi que o Anderson complementou na pergunta dele, mas a senhora já respondeu. E todos já mandaram aqui as perguntas, a senhora já respondeu. Então, deixa eu ver aqui dentro dos meus alfarrabos, né? Vamos falar um pouco sobre... Eu já falei dessa coisa da diversidade cultural, né? Que a gente não deve esperar essa coisa muito comum, né? A gente até quando acompanha o São João na Rede Globo, a gente vê que as quadrilhas dentro do próprio Nordeste, só dentro da região, já tem particularidades. Imagina se juntar com o Brasil todo, né? Então vamos falar também na quadrilha dentro dessa esfera do patrimônio, né? A quadrilha, enquanto um elemento, ela congrega um elemento da festa junina enquanto festejo. Então esses elementos que eu estava falando para vocês, né? Para vocês cuidarem, na verdade, terem cuidado de que eles estejam dentro do universo, os elementos da festa junina, para que eles estejam ali dentro da festa da quadrilha, tem a ver com essa observação da festa, do ciclo e da quadrilha em si, como elemento patrimonial, né, do nosso estado e da nossa região e do nosso país. Então, os editais que saem, né, os editais que saem a partir da Secretaria da Cultura, por exemplo, eles são editais que estão num setor que é da área do patrimônio. E aí é importante que a gente saiba que o recurso que vai para lá é um recurso do contribuinte, que é pago pelo imposto, e que ele é dado para isso, para fomentar a memória, fomentar o eixo patrimonial, fomentar a questão cultural do lugar. Então é nesse sentido que a gente chama atenção para esses elementos que eu tenho tentado reforçar desde o princípio, né? Para lembrar a todos que, principalmente, quem quer fazer uma dança coletiva de grande proporção, com outras características, que tem um valor grande no que diz respeito à arte em si, né, enquanto dança,
mas que foge aos aspectos da quadrilha enquanto elementos ligados à festa junina e aos festejos em si, deve evitar entrar nesse edital, porque o que estipula as regras do jogo é voltar-se para o elemento patrimonial. Quem elege outra coisa fora disso, promove um desserviço ao Estado do Ceará e um desserviço à grande quantidade de brincadeiras que a gente tem no festejo, na festa junina, na brincadeira junina, que deveria estar encampado ali também, né? O Joaquim Araújo mandou uma pergunta. Posso ler? Pode. Como você vê os temas escolhidos pelas quadrilhas que não comungam com a tradição? Lourdinha maravilhosa. Obrigada aí pelo maravilhosa. Eu falei um pouco sobre isso. Veja bem, pegando esse gancho aqui no que eu acabei de falar, né, no âmbito do patrimônio, eu acho que a quadrilha promove um desserviço quando ela escolhe um tema que não fala, que obriga a quadrilha a passar os 30 minutos falando de algo que não tem nada a ver com nada do São João, né? Com elementos de matriz estética da folia festeira sertaneja, da folia festeira junina. Vamos tirar, né? Ninguém quer ser de sertão, então, da folia junina, né? Aqueles elementos de matriz que diz isso é daqui. Isso não significa que a gente está considerando que aquilo é ruim. Eu só acho que é uma utilização de um elemento que não pertence a isso. E por que isso tem aparecido muito? Porque os jurados têm deixado passar. Porque se na primeira vez que um elemento que não tem nada a ver com São João foi lá, serviu de elemento condutor para a história que a quadrilha vai contar, e isso passa e a quadrilha ganha, ela é o elemento condutor para no ano seguinte várias pessoas fazerem a mesma coisa. É muito importante que eu diga uma coisa para vocês. Quando eu falo elementos que não falam do que é de sertão, por exemplo, tem elementos históricos do Ceará que são extremamente importantes. A causa sertaneja, a causa das agonias sertanejas, tudo isso que tem a ver com a historicidade, com o que se revela dentro do sertão, o nosso imaginário, elementos da nossa gastronomia, tudo isso serve de pontos, né, para se desenrolar aí essas coisas temáticas. Então, a forma como as pessoas têm eleito outras coisas, às vezes é um desserviço mesmo, porque são trabalhos artísticos muito bons e que encaminham para outras bandas. Mas eu acho que o maior culpado são os jurados que deixou passar. A Lola fez outra pergunta. Ela disse: aqui no Rio de Janeiro são quadrilhas de salão e de roça. E aí, quais são as diferenças? No caso, é uma particularidade do Rio, sabe, Lola? Quando eu teve um encontro nacional, e eu nunca tirei da minha cabeça uma quadrilha do Rio de Janeiro e uma quadrilha baiana, que eu vi, né? Pela forma de tudo que a quadrilha trazia. Então, veja bem, a quadrilha de salão, ela lembra a apresentação daquela primeira quadrilha que se apresentou nos salões da corte portuguesa, né? E aí, eu vi, né, pelo menos foi isso que eu consegui aprender um pouco, pode ser que eu esteja errada, mas é disso que ela fala dessa primeira quadrilha sertaneja. No meu ponto de vista, dentro das coisas que eu tenho escrito e tenho falado, essa quadrilha, ela nunca foi a quadrilha do povo mesmo, porque nós sabemos que nessa época lá, o povo brasileiro só servia para servir cafezinho, e nesse salão o povo brasileiro não dançava, né? Dançava a corte, quem veio para cá para nos colonizar e tudo mais. Mas essa é uma história, e o Rio conta isso, porque o Rio viveu isso. Então tá tudo certo, tá tudo ótimo. E a quadrilha da roça, ela vem com esse aspecto sertanejo. Aí Lula,
aí eu vejo que talvez esses elementos, né, que colocou do dente, da cara, por exemplo, essa coisa de fazer o passo do aleijadinho, do não sei o que, há muito tempo, pelo menos no âmbito das escolas por onde eu passo, eu digo, gente, isso não... Você já imaginou como uma criança que tiver algum problema vai ficar constrangido a ver aquilo e as pessoas, né, achando graça e tal? Então tem algumas coisas que realmente não foram muito legais, não são pedagogicamente corretas. E pelo menos aqui, assim, em muitos lugares por onde eu tento tirá-las porque vejo que elas não são. No caso, assim, disso que eu te falei, né, dessa coisa dessa figura que ridiculariza o homem do sertão, porque eu vejo que essa figura, se eu não estou enganado, do Zeca Tatu e do que foi, serviu dessa propaganda, né, que o governo usou, se eu não me engano, ela foi tirada muito do interior de Minas, não foi nem, foi assim, né, muito do interior mineiro, até porque eu passei um ano agora em Minas estudando e eu vi que nós temos muita particularidade do interior de Minas com o interior do Nordeste, se parece muito em muitas coisas. Então ele veio daí. Aí, Lula, o que eu acho é que essa quadrilha que tá aí no Rio de Janeiro com essas características que pertencem a vocês, tá tudo certo. É a forma como vocês gostam de brincar e é a forma que se revela com que sossega a sua alma inquieta de festejar o São João. Tá tudo perfeito, né? E faz parte desses dois mundos e dessas duas verdades históricas, né? Que se revela aí no Rio. Então eu vejo dessas duas formas. Agora, eu tenho essa opinião que essa figura caricata que ridiculariza o homem do campo não é uma coisa que eu gosto muito de fazer e nem de ver também. Eu gosto de ver a simplicidade sertaneja, o chapeuzinho. Pode estar rasgado, não tem problema de não estar. Mas essa coisa de ir distorcido, rasgado, maltrapilho, o negócio no fundo, assim, como se o sertanejo seja algo que todo mundo tem que mangar, realmente é uma coisa que eu não gosto. Mas isso não significa que em determinados lugares seja a forma como o povo entendeu que deveria ser. Tá bom? Te amo, viu? Vamos estar junto aí no Anda, né, querida? Eu entendi que ela perguntou aqui como é que se tem alguma diferença. Assim você está falando, Lula. No Ceará a gente não tem essa quadrilha de salão. Que quando eu vi essa quadrilha do Rio que eu tô diferente e tal. Então aqui no Ceará nós não temos ela, né? Essa quadrilha do imperador, né? Isso nós não temos. E eu vi um grupo do Rio de Janeiro, né? Vi umas quadrilhas do Rio de Janeiro dançando com essas vestimentas, em cima dessas vestimentas. E eu fiz essa leitura de que era exatamente uma memória desse momento em que a quadrilha chega no Brasil e se instala, e que foi dançada e guardada as suas devidas proporções, porque tem as mudanças, né? Mas que foi uma quadrilha a partir dessa época. O Lucas fez uma outra pergunta aqui. Lucas, vai cortar um pouco a tua pergunta, porque eu acho que ela é grande para o espaço que o Instagram coloca. Mas ele colocou mais ou menos assim: alguns trabalhos são mais parecidos com danças folclóricas do que quadrilha. Ou toda a apresentação aí continuava. Eu não entendo quando você fala danças folclóricas do que quadrilha, né? Porque dentro do que a gente compreende como danças folclóricas, mesmo que hoje existam vários nomes para isso, a quadrilha é uma delas. Porque o fato de haver criação, o fato de haver não significa que ela está fora desse âmbito do qual você está falando. Até porque bois, reisados, né? Eles são sempre criação. Se você ficar acompanhando mestres com essas brincadeiras de folias ao longo da sua vida, você vai ver e vai se encantar de ver que a cada vez é uma vez. E as particularidades de improviso e as particularidades de coisas que eles gostam em algum lugar e que levam para dentro da sua brincadeira. Então é assim que é. Então eu considero a quadrilha uma dança folclórica, não importa
a forma como cada elemento comunitário de bairro ou de lugar utiliza isso, né, o elemento tradicional, a matriz estética tradicional, para fazer a composição da estética que ele quer levar naquele ano. Perto do fim, então vamos tentar responder. O Robson perguntou como a senhora vê as federações de quadrilha. Olha, eu acho que a federação, toda a organização, né, todo grupo profissional, seja de que área for, ele necessita de uma organização. Eu acho que a organização, enquanto entidade, ela sempre foi uma coisa de bom tom. Agora, no momento em que passa a surgir várias entidades da mesma coisa, alguma coisa está esquisita. Porque se tem várias entidades, isso divide um elemento que era para ser uma coisa só. Isso tem a ver muito mais com os homens do que com as brincadeiras, né? Porque eu sempre tenho uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês, mas como a gente está na roda de amigos virtual, né? Um elemento virtual, eu sempre digo que tem pessoas que vêm ao mundo para fazer o mundo ser belo, bonito e bom. E tem outros que vêm só para cagar o mundo. E aí, essas pessoas, às vezes, dificultam a vida nessas instituições, por onde quer que elas passem. E eu não estou falando de ninguém, porque eu acho os meninos desbravadores, acho que eles têm história e acho que eles contribuem. Agora, às vezes, o elemento de brigas entre si prejudica determinada quadrilha em detrimento. O ano passado eu tomei conhecimento que algumas quadrilhas estavam sendo prejudicadas por conta dessa visão das entidades. Então, qualquer coisa que prejudica as quadrilhas de dançarem, eu acho que não é bom. Eu acho que tem um equívoco, porque toda entidade, independente das que estão filiadas ou não, deve impulsionar as quadrilhas a brincar. Deixa eu ver. Mariori-san perguntou: se a quadrilha é forma de expressão que está viva, cada vez mais urbana e periférica, por que não trazer para os seus espetáculos assuntos que lhes são caros, que têm um significado para eles? Essa coisa de dizer que a quadrilha cada vez mais é mais urbana e mais periférica são palavras suas. Porque você tá, o Ceará, ele tem, a capital Fortaleza é uma. E nós temos 184 municípios. E aí, que a quadrilha é mais só porque a gente roda aqui nesse eixo. Porque as quadrilhas estão pelos outros municípios também fazendo as suas histórias e fazendo o seu circuito e fazendo também a sua estética. Eu não sou contra, eu acho que cada um tem o seu trabalho. Eu dirijo um grupo artístico e eu tomo decisões com eles que pode prejudicar ou não. E isso faz parte do jogo. Então, você tem uma quadrilha, você quer utilizá-la para falar de qualquer coisa. Ótimo. Agora, eu acho que você não pode entrar naquele edital do Estado que quer falar sobre patrimônio, sobre o que está na memória coletiva, o que é de um universo. Não sou eu que estou dizendo. Você pode até não gostar, mas é isso que está na ordem do dia, né? Aí o que eu acho? Eu acho que você deve fazer a quadrilha, né, dentro do seu show e fazer e nos convidar para assistir. E a gente vai lá para ver como você faz uma estética maravilhosa com qualquer assunto, utilizando de um elemento coletivo, chama de quadrilha. Eu nem estou dizendo que não é, mas eu estou lhe dizendo que dentro do junino, ciclo junino, o universo da memória coletiva que se relaciona ao que isso representa, de onde isso vem e de onde isso vai agora, para o que é que está em nós, dentro do nosso corpo, quando a gente se coloca dentro desse festejo. É claro que quando um grupo artístico passa a se relacionar com algo que é a dança, que é algo apaixonante, dança popular é algo extremamente apaixonante, e lá ele cria amizade, e lá ele cria laços, e lá ele cria tudo. E esse movimento não teve o cuidado de envolver essas pessoas com esses sentidos que eu estou falando aqui. É claro que esse grupo vai crescer, querendo dançar de cada grupo e tudo mais, né? Ferreira Júnior
Será que não seria necessário um olhar para uma política de formação a estes jurados, produtores culturais, editais, proponentes, para evitar estes serviços? Boa noite. Eu acho que tem, na medida do possível, né, tem oferecido muitos cursos de formação. Eu acho que eles são rápidos, né? Porque às vezes, eu até falei para os meninos, agora sábado eu estava dialogando também numa live com alguns jurados que me convidaram e tal. E a gente estava conversando sobre isso. Alguns cursos, por exemplo, alguns meninos vão fazer aquele curso de 8 horas para julgar em quadrilha sem nunca ter lido um texto sobre nada sobre cultura popular. Então, como o julgamento ele é muito subjetivo, é muita coisa que entra no jogo. Então, o que o curso faz é simplesmente envolver o jurado com a regra do jogo. Então, ele mostra como é que é o edital, o que é que ele tem que ter cuidado, etc. Mas não dá em 8 horas para envolver essa pessoa no universo simbólico do que envolve tudo isso. Para um maior envolvimento com esse universo simbólico da cultura popular, do universo de cada lugar onde eles vão julgar, né? Porque dizer que uma pessoa que vem, por exemplo, de São Paulo para julgar algo que é da área patrimonial específica do Ceará é algo extremamente perigoso, como também daqui para lá, por mais que seja um estudioso, porque existem particularidades desses lugares e que só quem trabalha com a cultura popular sabe disso, né? Que falta o elemento de vida, de vivência, de envolvimento nessas questões. Agora, como há uma competição que é muito grande e que se estabelece também viajando pelo interior, acaba que o movimento acaba necessitando de um número grande de pessoas e, infelizmente, acaba tendo que fazer esses cursos rápidos para poder festival. O Herberson pediu para a senhora fazer um comentário sobre meninos. Como a senhora vê a evolução do que se vem usando? Os adereços de cabeça, eles têm crescido, né? Eles têm se tornado bastante grandes, né? Eu acho que nem sempre se leva em conta, às vezes, a cabeça, né? A cabecinha cearense, né? Então, assim, às vezes, alguns adereços, em vez de promover a beleza das meninas, acaba complicando e prejudicando a performance delas em cena, porque elas têm todo um aparato de preocupação. Às vezes, 3 caixas de grampo na cabeça, eu não sei como é que esses cristãos aguentam. E às vezes prejudica um pouco, porque a pessoa que cria não dança com ele, né? Porque era preciso que a pessoa botasse na cabeça e passasse 30 minutos com aquele negócio na cabeça para poder ele dizer, aprovo, e poder passar para o diretor da quadrilha. Mas, por outro lado, tem muito material também que tem sido... Eu acho que o universo estético, aliás, os trabalhadores do universo quadrilheiro são maravilhosos. Eu acho que eles são danados, são aguerridos e existe uma gama de rapazes e moças aí que trabalham muito bem e que impulsionam aí o que a gente chamaria hoje de economia criativa, que a gente se orgulha de tê-los, né? E eu acho isso uma coisa extraordinária, mas há uma necessidade de ter bom senso, né? Bom senso na estética e bom senso também pensando nas criaturas que vão dançar com esse adereço. A gente vai fazer agora essa pergunta. Eu acredito que ela vai ser a última da live de hoje, porque por conta do tempo. Mas Benevânio Silva perguntou: o que você acha do arquétipo do corpo brincante atualmente nas quadrilhas? Tá. Benevânio, você já dançou com a gente? Vê se ele responde aí, porque... Enfim, veja bem, não há uma estrutura igual de corpo, né? A gente estaria mentindo. Já está com você, seja bem-vindo. Espero que você continue dançando lindo também. Então, se eu não me engano, você é bailarino, né? Há uma diferença entre o corpo
do balé e o corpo popular, né? O que promove a qualidade no corpo do bailarino, que é o movimento igual, quando você vê todos, no corpo popular, você tem a igualdade, mas você tem a particularidade da performance, da gestualidade pessoal de cada um. E no caso da quadrilha, de cada casal, né, do que eles constituem. Então é uma igualdade diferente, né? Então, no corpo, salvo algumas proporções, eu percebo que por mais que a quadrilha tenha tentado se vestir, né, do que eles julgam, que a qualidade da dança, ela estava qualquer arcabouço de um preparo corpóreo, né, da formalidade da dança, você não poderia ser bom, né? Quando na verdade a gente sabe que um dançarino ele pode ter excelência né? E hoje, né, a gente tem o Livro das Ocupações Brasileiras, que é o CDB, e que ele tem exatamente as profissões na dança, né? Ele tem o bailarino, ele tem o dançarino, ele tem o dançarino brincante e o brincante oficial, né? Então uma pessoa pode ganhar dinheiro com essas 4 funções. Então, esse arquétipo do qual você fala, em algumas quadrilhas, se persegue um corpo dentro da dança popular advindo da dança formal, porque tem a ver com alguns bailarinos que são contratados para coreografarem, para cuidar da performance da quadrilha. Aí isso acaba dando um corpo comum a todos, do que passa a ser, de certa forma, ao meu ver, dentro do meu ponto de vista, é prejudicial para a quadrilha, porque não é o corpo do brincante quadrilheiro. O corpo do brincante quadrilheiro, como eu já falei, é um corpo que tem uma projeção coletiva dentro dos movimentos que precisam estar para poder ter harmonia, né, com igualdade, mas cuja performance ele tem essa particularidade. Eu não sei se eu consegui te responder, né, mas espero que sim. Então agora a senhora pode começar a encerrar. Tem muita gente aqui, outras pessoas mandaram comentários, tem gente já se despedindo e mandando beijo, porque a gente já tá terminando. A Valquíria entrou aqui. Ai, Valquíria, companheira, beijo grande pra você. Tem gente dizendo que deveria ter mais 3 horas, a Hermes tá dizendo aqui. Os amigos aí da Comissão Cearense de Folclore, né, por estarem aqui, a Lola, meus alunos, Cleiton o Emerson, Vieira, querido. Cleiton Vieira, olha só, do IOV, Cleitinho, te amo demais, que bom ter você aqui. Né? E aí agora a senhora pode ir encerrando, mandando beijo pra todo mundo, o pessoal aqui lhe amando, e a gente pode ir encerrando, porque a gente esticou um pouquinho a live, já que o começo cortou e a gente começou de novo, né? Então já foi um tempão a mais aí. Então, feliz essa ideia da gente manter sempre as segundas e quartas essa live do Instagram do Miraíra, é uma ideia da professora Ceci Macena, que é a nossa diretora coreográfica.